Volta logo, Jesus. O céu é a nossa morada. Nós ainda estamos habitando nesse tabernáculo de carne e osso, mas a nossa morada é no céu. Um dia nós vamos deixar esse tabernáculo e nós vamos morar para sempre com Jesus na glória. Esse é o anseio da igreja. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para abrir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21. Como é bom estar na casa do Senhor mais uma noite. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. A nossa alma, ela está anelante, ela desfalece pelos atos do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e adoria ninhos para a sua prole junto aos altares do Senhor. Até os animais, eles têm prazer de estar na casa do Senhor. E muitos crentes, não estou nem falando em ímpio, muitos crentes não têm esse desejo. Infelizmente é uma grande realidade. Mateus 21, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertida em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Vamos orar ao Senhor. Pai, adoramos ao Teu nome, por este privilégio de estarmos na Tua casa. Mais uma noite o Senhor nos deu esse direito, esta bênção, de podermos estarmos aqui, junto com os nossos irmãos, dando brado da nossa vitória. Queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder, porque tudo pertence a Ti, Pai. Nós adoramos ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e todo o nosso desejo é de estar e continuar na Tua presença. Como foi bom passarmos um dia na Tua presença. O Senhor nos guardou, nos sustentou, e aqui estamos, Senhor, ao redor da Tua mesa, nessa comunhão com os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver essa comunhão maravilhosa, porque ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Nós cantamos louvores, tivemos o privilégio de exaltarmos, de como verdadeiros adoradores, adorar o Seu Espírito em verdade. E agora está nas nossas mãos esse grande tesouro que é a Tua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos desfrutar das riquezas profundas da Tua santa, pura, gloriosa e bendita palavra. Fala conosco, Pai, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém
assentados. À luz deste texto que lemos, o tema da nossa mensagem é: qual a motivação da nossa vinda, da nossa estada aqui na casa do Senhor nesta noite? Quais são as motivações que nos levaram, que nos trouxeram à casa de Deus? Quando nós observamos esse texto, nós ficamos maravilhados com o ensino de Jesus no templo. Jesus, ele vai no templo e ele vai denunciar aqui realidades profundamente fortes e até chocantes para cada um de nós. E ele vai mostrar para nós a condição daqueles que estavam ali no templo. Quais eram as motivações que levaram aquelas pessoas a estar no templo naquele dia? E sempre que a presença de Jesus no nosso meio, a manifestação irrefutável, insofismável, incontestável dele acontece, essas mesmas motivações, elas se revelam para nós hoje. E para nós entendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite na tua palavra, nós precisamos entender o que é o templo hoje. A palavra diz que nós somos o templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós olhamos em toda a história do povo de Deus, os patriarcas, eles se relacionavam com Deus, eles cultuavam a Deus, eles levantavam altares. Nós vamos ver, Noé quando sai da arca, a primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar ao Senhor. Abraão levantou altares, Jacó, Isaac. Mais na frente, com Moisés, o Senhor falava com Moisés no monte. E a primeira experiência dele que ele teve, inclusive, foi lá no monte. Uma sarça. Depois nós vamos ver as experiências maravilhosas que Moisés teve com o Senhor no Monte Sião. As leis que ele recebeu, toda a orientação do Senhor. E mais na frente o Senhor orienta Moisés, faz um tabernáculo, eu quero habitar no meio do povo. Você vai fazer um tabernáculo, uma tenda, e você vai colocar as 12 tribos, 3 em cada lado. Eu vou habitar no meio do povo. Todo o prazer de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Ele habita no meio deste povo que está aqui nessa noite. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Mais na frente, o local de culto foi onde? No templo, lá em Jerusalém. Na nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas Ele vai habitar no templo que Ele mesmo fez com as suas próprias mãos. Isso é glorioso e maravilhoso, porque agora não é mais a geografia do lugar, é a geografia do coração. E coisa maravilhosa para nós é podermos dizer: Deus habita em nós, Ele está presente na nossa vida, Ele está tabernaculando conosco. Isso aqui é um tabernáculo de Deus hoje, é a nossa vida, o nosso corpo. E é interessante que hoje Ele não habita mais no lugar, mas Ele habita no coração do homem, na nossa vida. Agora, quando nós olhamos para a definição do tempo físico daquele dia, o que era o tempo físico ali naquele dia? Nós vamos ver aqui no versículo 13, Jesus vai trazer uma definição do que era o templo ali naquele dia. Ele vai dizer que a minha casa será chamada casa de oração. Então a casa de Deus é uma casa de oração. O objeto, todo objetivo do povo estar ali é estar na casa de oração.
E oração é o nosso relacionamento com Deus. É o lugar de nós nos relacionarmos com Deus, de nós glorificarmos a Deus, o local do encontro do Deus Todo-Poderoso com o homem necessitado. É o lugar da nossa adoração, da nossa gratidão. E este lugar aqui, nessa noite, é a casa de Deus. É o lugar de comunhão. Esse lugar é o lugar de compartilhamento. É lugar de relacionamento com o Pai. É lugar de orarmos. E é lugar de orarmos e ter nossas orações respondidas. É lugar de nós falarmos com Deus. É lugar de nós reunirmos para junto dar o brado da nossa vitória. De cantar a Ele, de glorificar a Ele, de adorar a Ele. Agora, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Esta casa é a casa de oração, é a casa do Pai. Nós somos o templo. E Jesus está no nosso meio. Agora, se Jesus está no nosso meio, se a presença dele traz algumas revelações fortíssimas para mim e para você nessa noite. Quais foram as motivações que nos trouxeram a estarmos aqui? Por que nós estamos aqui nessa noite? Naqueles dias, aqueles que foram ali no templo, as realidades que eles estavam vivendo eram as realidades mais espúrias, mais terríveis. Eles fizeram da casa de oração um covil de ladrões. E essa casa aqui, meus irmãos, o que é essa casa para nós? O que é para você essa casa? Essa casa vai ser o que você fizer dela. Você pode fazer dessa casa uma casa de oração, como o texto diz. Eu também, né? Nós podemos fazer dessa casa um lugar de adoração, um lugar de glorificação, um lugar de amor, um lugar de compartilhamento, um lugar de cantar um cântico de vitória, um lugar de encontrar os verdadeiros adoradores. Mas nós também podemos fazer deste lugar um comércio, como eles fizeram. Um lugar para criticar, como os sacerdotes e escribas estavam ali para criticar, aqueles que estavam ali cantando louvores. Tem pessoas que vêm para criticar, ou não tem? Essas mesmas realidades que aconteceram naqueles dias, acontecem hoje. Nós podemos fazer deste lugar um lugar para olhar celular. Tem gente que gosta disso. Vejo. Tem pessoas que faz deste lugar um lugar para desfiles, para desfilar. Tem uns que vêm para olhar lagartixa passando, né? Quando tem. Outros gostam de beber água na igreja. A água da igreja é maravilhosa, né? Tem gente que vem para conversar. Mas que nós possamos entender nessa noite que este lugar é a casa do Pai, é casa de oração, é casa de adoração, é casa de comunhão, é casa de nós erguermos os nossos lábios e dar honras, glórias, aleluias a Ele, porque a Ele pertence o melhor da nossa vida, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora, qual foi a percepção de Jesus quando ele entrou ali no templo? Quando ele entra ali, primeira coisa que Jesus vai dizer, ele vai observar. Agora, lembra-se que no livro de Marcos, vai dizer que Jesus, quando ele chega, ele não entra diretamente no templo, ele vai ali e observa. E ele volta para Betânia, e no outro dia ele vem no templo. Primeiro ele observou. Nada ficou oculto aos olhos de Jesus. Ele viu tudo que estava acontecendo no templo. Jesus é aquele que vê todas as coisas.
nada está oculto àquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que contempla todas as coisas. E agora ele chega no outro dia, no templo, e o que ele observa? A primeira coisa que ele vê ali, foram aqueles que foram no templo para fazer um bom negócio, aqueles que vendiam. E o que eles vendiam? Ovelhas, bois, pombos. Eles não foram ali para adorar, para aprender no templo. Não, eles foram ali para fazer do templo um bom negócio. Há muitas pessoas que vêm à igreja, à casa de Deus, para fazer um bom negócio. Hoje eu vou lá, eu quero receber a minha bênção. Hoje eu só quero receber. Eu quero lá para me prosperar. Eu quero saber o que Deus tem para me dar hoje lá. Não entendeu o que é o culto. Quantas pessoas vêm com essas motivações mais ilegítimas à casa de Deus? Continua da mesma forma, meus irmãos. Quantos que vêm aqui para realizar um bom negócio? E é interessante que Jesus entrou ali e havia aqueles que vendiam, que fizeram do templo um comércio, para se locupletarem, para lucrarem. Meus irmãos, e quando nós trazemos isso para a nossa realidade hoje, está diferente? Existem lugares, muitos lugares, onde estão fazendo da casa de Deus comércio? Tem pessoas que estão vendendo oração. Você faz o Pix, e depois que você fez o Pix, de acordo com o Pix, você vai receber uma oração maior, menor, de acordo com o Pix. Tem líderes, eu não vou falar pastor, porque pastor não faz isso, que vende igreja, e vende igreja de porteira fechada. Sabe o que é essa expressão, porteira fechada? Você, quando vendia uma propriedade, ele vendia, às vezes falava assim, vendia de porteira fechada, quer dizer, vendia com tudo que estava lá. Tivesse animal, tivesse cereal, alguma coisa de depósito, tudo era porteira fechada. E hoje você vê isso. Líderes vendendo, não só o templo, mas vendem as ovelhas. A história se repete, meu querido. E essa era a motivação daqueles que entraram ali, e Jesus vai desmascarar isso. E eu pergunto, quais são as motivações que nos trouxeram aqui nessa noite? Será que são as mais legítimas, as mais genuínas? Ou são as mais espúrias? Por que nós estamos aqui? Será que a nossa motivação não está relacionada àquela daqueles que estavam vendendo? Agora é interessante que Jesus não vai falar somente daqueles que vendiam, mas existiam também aqueles que compravam. E o que eles compravam? Aquilo que eu falei que estava vendendo: ovelha, pombos, bois. Por quê? Porque o Senhor havia orientado na lei que todas as vezes que o povo fosse a Jerusalém, inclusive havia 7 festas anuais, e 3 delas, todo judeu tinha que subir a Jerusalém, e eles não podiam subir de mãos vazias, eles tinham que levar oferta ao Senhor, e eles sempre faziam isso. Mas com o passar do tempo, toda essa orientação vai perdendo efeito. E às vezes é comum na nossa vida a gente começar muito bem, né? Aí o tempo vai passando e vai desleixando. Isso aconteceu com eles. As pessoas, ao invés, esses valores foram se perdendo. As pessoas, ao invés de levarem a oferta, levar o cordeirinho, levar o pombinho de casa, não. Eles falaram, não, levo o dinheiro,
Lá eu compro um pacote pronto e faço a minha oferta. Isso era mais cômodo. Isso era mais fácil. Era mais conveniente para aqueles que subiam ali no templo para louvar, para adorar o Senhor. Mas o que acontecia em Jerusalém naquele dia não era isso. E Jesus, ele viu toda essa situação. E o que eles faziam? Então, ao invés de levar, né, as suas ovelhas, as suas ofertas, porque, irmãos, tudo isso tinha um significado. Você imagina você preparando a sua ovelhinha e falando assim, ó, essa ovelhinha eu vou levar para ofertar ao meu Senhor na festa da Páscoa. Aqui era a festa da Páscoa. Eu vou, esse ano eu vou, essa ovelhinha que eu estou preparando, ela vai ser a minha oferta. O pombinho, a minha oferta. Às vezes tinha pessoas que levavam até os cereais, quando eles levavam os dízimos também. Ela plantava, né? Falou assim, eu vou levar o melhor para o meu Senhor. Então tinha um sentimento naquilo ali, tinha uma razão de ser. Agora o que estava acontecendo não era mais isso. Eles chegavam no templo, comprava tudo pronto. O que foi? Vou ofertar aqui a ovelha. Era sua? Não. Teve um sentimento? Não, não teve. Eu comprei ali no vendedor. Então aquela ovelha não era sua. Você oferecia o sacrifício que não era seu. Você oferecia o sacrifício que era dos vendilhões do templo. E as pessoas o tempo vai passando, as pessoas não vão entendendo o que realmente é um culto a Deus. O que é a nossa adoração ao Senhor. Porque nós não viemos no culto para comprar um pacote pronto. Nós não viemos para receber nada aqui. Nós viemos para ofertar ao Senhor o melhor que nós temos. Por isso nós trouxemos de casa a nossa oferta, nosso coração, a nossa gratidão a Ele. Meus queridos, quantos hoje não entenderam que culto é responsabilidade nossa? Quantos acham que o culto é responsabilidade do pastor? Eu vou lá no culto. Quem é que vai fazer o período do louvor? Quem vai ministrar o louvor? Qual louvor que vai ser cantado hoje? Eu quero ver a palavra hoje. Então as pessoas vêm, eles não têm nenhum sentimento, não trouxeram nada, não oram. É muito mais fácil você chegar aqui e comprar um pacote pronto, do que orar, jejuar, buscar Deus. Tem gente que não está nem preocupado. O que está acontecendo no culto? Ele não está preocupado se tem alguém para abrir a igreja, para cuidar das coisas. Não, sabe por quê? Porque ele chega aqui, ele acha que vai comprar um pacote pronto do jeito que ele gosta. Hoje, comprei uma... Você imagina aquele dia? A pessoa chegava lá, comprei uma ovelhinha top, hein? Maravilha. Do meu jeito. E assim as pessoas vão fazendo hoje. Hoje não se compra ovelhinha. Hoje não se compra bezerro, nem pombinha. Mas muitos estão comprando um pacote pronto da bênção. Eles querem chegar aqui e querem comprar o pacote pronto e sair daqui abençoado. Sem entender que culto é nossa responsabilidade. A Bíblia diz, ofertai ao vosso Senhor os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos. E culto não é somente aqui. Aqui nós só fazemos um culto coletivo, mas nós cultuamos a Deus em tudo neste dia. Mas hoje a gente vem assim, né? Aí você chega, não gostei daquele louvor, aí você não compra. Você veio para observar. Às vezes você olha assim, talvez você vê no YouTube, quem vai pregar? Nem vem. Fulano vai pregar, nem vem.
Você não comprou aquele pacote naquele dia, você quer do seu jeito. Aí você veio, poxa, hoje o louvor foi maravilhoso, hoje a palavra foi gloriosa, do jeito que eu gosto. Aí você compra o pacote. Agora, o problema é que às vezes você compra um pacote num dia, aí no outro dia você já não compra mais, porque não foi do seu jeito. Ou então, em algum lugar, alguém está ofertando um pacote melhor. Aí você vai e compra. Aí hoje você está aqui, amanhã você está ali. Por quê? Porque você não entendeu que culto é responsabilidade sua. Culto não é receber. Culto é ofertar o nosso melhor ao nosso Deus. Entrai pelas portas deles com louvor, com gratidão. E nós precisamos, meus irmãos, de entender isso. Quando nós viemos a esse culto, nós não viemos aqui para comprar pacote pronto. Nós viemos para ofertar de todo o nosso coração o melhor para o Senhor, o nosso Deus. Você orou por este culto hoje? Consagrou a sua vida, está buscando a Deus, está preocupado com o culto? Ontem nós tivemos um culto, você orou por aquele culto? Ou não? Ou será que nós estamos como aqueles que estão comprando tudo pronto? Era por isso que naqueles dias não se ouvia mais a voz da oração, não se ouvia a contrição, não se ouvia naqueles dias, querido, o quebrantamento, a adoração. Sabe por quê? O que se ouvia ali naqueles dias? Era o mugido dos bois, era o balido das ovelhas, o arrulho dos pombos, os gritos daqueles que vendiam, os tilintar das moedas, e as vozes daqueles que estavam ali pechinchando para querer comprar uma ovelha mais barata para ofertar. E todas essas vozes se combinavam com um objetivo: que aquele lugar não fosse mais lugar de oração, mas lugar de comércio. Meus irmãos, nós não podemos fazer da casa do Senhor lugar de comércio. Nós temos que entender que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. É buscarmos ao Senhor a cada instante. Que nós, quando viemos aqui, nós não viemos mais para barganhar, nem para criticar, nem para comprar, nem para vender, nem para avaliar, nem para colocar defeito. A gente fala assim: não gostei daquele louvor. O louvor não é para você, o louvor é para Deus. Você ofertou o seu louvor? Amém, meu irmão. Oferta o melhor para Deus. Entregue a sua vida ao Senhor, faça dele. Hoje nós estamos vendo as igrejas, eles são mais clientes e consumidores do que realmente servo de Deus. Então nós temos que ter cuidado para que nós não entramos nesse mesmo, não viemos aqui com essas mesmas motivações dos vendilhões do tempo. E o que Jesus fez? Expulsou, colocou para fora. Não fazei da minha casa covil de ladrões. Olha o que estava, meus irmãos, o lugar de oração estava sendo utilizado para covil de salteadores. O que era isso? Os ladrões eram os locais nas montanhas, eles se escondiam nas cavernas quando eles faziam as coisas erradas, cometiam os seus crimes, eles se escondiam lá. Eu quero dizer para os irmãos, o que Jesus fez? Expulsou. A casa de Deus não é lugar de esconder pecado, esconder as coisas erradas, não. Tem muitos que às vezes vêm para se esconder. Não, meu irmão, a casa de Deus não é para isso, não. A casa de Deus é o lugar de nós vimos para adorar, para expressar Ele, a perfeita adoração. É os verdadeiros adoradores que o Pai busca, Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E quando Ele expulsa, a casa de Deus agora foi feita uma faxina. A Bíblia chama isso, diz que Ele santificou, purificou o templo. Mas ainda tinha um grupo também
que foi ali também não com a motivação correta. E esse grupo, ele está no capítulo 15, que eram os principais sacerdotes e os escribas. Esse grupo foi ali para criticar Jesus operando maravilhas, cego vendo, coxo andando, e ele estava ali criticando o que Jesus estava fazendo. Mandou as crianças parar de louvar. Senhor, o senhor não está vendo isso? O que essas crianças estão cantando? Por quê? Porque eles foram ali mais para avaliar, mais para pesar, mais para criticar, do que para ver as maravilhas que Jesus operava. E quantas vezes, querido, nós estamos assim? Quantas vezes você vem na igreja para criticar as pessoas, para ver se está tocando bem, está cantando bem, se está pregando direitinho? E sabe qual é o problema? Esses eram os grandes estudiosos da época, os grandes conhecedores, os sacerdotes, os escribas. Isso é um problema, isso é uma doença muito perigosa, porque isso pega, é contagiosa. Às vezes nós estamos com conhecimento demais, maduro demais, e quando você começa a ter muito conhecimento, você começa a observar e começa a achar que tudo está errado, e que você só está certo. Então ele estava criticando as ações de Jesus, a palavra de Jesus, e Jesus operando daquela forma. Os coxos sendo curados, era motivo para aqueles homens ficar criticar com Jesus operando tantas maravilhas naquele momento. Mas, meus irmãos, isso é tão maravilhoso para nós, que se por um lado o Senhor vai mostrar as motivações erradas, eu também não vim aqui para falar para vocês só daqueles que foram com as motivações erradas, mas existe aqueles que foram lá também com as motivações certas, corretas. E o maravilhoso aqui, sabe o que é? É que Jesus está no templo, e eu creio que Ele está aqui também nesse templo, e nós viemos porque Ele está aqui. Ele é o motivo da nossa estada aqui. Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco até o fim. Ele é Emmanuel, é Deus conosco, habitando conosco todos os dias. Por isso nós damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a Bíblia diz, depois que Ele expulsa aqueles que vendiam, nós vamos ver agora uma operação maravilhosa, porque foram ter com Ele os coxos e os cegos, e Jesus curou todos eles. Olha que maravilha. Primeiro, Ele expulsa aqueles que vão com as motivações erradas, aqueles que vão para vender, que vão para comprar, que vão... E agora, os coxos foram ter com Ele. A Bíblia não diz que os coxos foram ter com o sacerdote, a Bíblia não diz que os coxos foram ter com os escribas, e que eles curavam, não. A palavra vai mostrar que eles foram ter com Jesus, e Jesus os curou. E nós estamos aqui, porque nós viemos encontrar com Jesus, nós viemos por causa dEle, Ele é o motivo da nossa vinda aqui. Nós viemos à casa de oração, e esse lugar só tem sentido para nós, se nós fizermos deste lugar um lugar de oração, um lugar de compartilhamento, um lugar de nós nos relacionarmos com Ele, um lugar de nós colocarmos diante dEle as nossas petições, com a certeza que Ele responde às nossas orações, no tempo dEle. Ele é que sabe o tempo certo, mas Ele é um Deus de resposta. E que coisa maravilhosa para nós, é que Jesus continua curando, Ele tem poder para curar neste lugar. Agora a maior cura
que Jesus tem é a cura espiritual. Ele cura material. Fisicamente, ele tem poder para tudo. Mas a maior cura é a ferida do pecado, da alma. O pecado é maligníssimo. E todo desejo do Senhor é curar aqueles que entram na casa do Senhor. Quantos estão feridos por essa ferida que é o pecado? Mas na casa do Senhor, Jesus estando presente, querido, nada vai dar errado, porque Ele é Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Jesus estando presente, meus irmãos, tudo vai de acordo com a sua vontade. Eu não sei como aquelas pessoas chegaram ali coxo, aleijado, não sei se foram carregados, se vieram tateando, mas uma coisa eu sei pela palavra, que os coxos saíram caminhando com os próprios pés, e os cegos saíram vendo. Aqueles que estavam cercados, meus irmãos, de uma escuridão, de um negrume das trevas, eles puderam ver a luz, o brilho, os olhos seriam abertos. Aqueles que estavam presos a um corpo, a paralisia, eles foram libertos, foram curados, e puderam caminhar com os seus próprios pés. Quantas pessoas às vezes chegam nas igrejas assim, precisando de ser os olhos abertos? Quantos precisam ser curados? Quantas vezes vêm carregado, sem ter condição de caminhar? Mas o Senhor aqui, Ele vai operar um milagre. Luz e movimento, o que aconteceu naquela casa, naquele instante. Queridos, Jesus operando maravilhas, e alguns ainda criticando. Quantas vezes culto maravilhoso acontecendo e você achando o culto um tédio, né? Criticando, mas nós somos assim. Mas a maravilha é que Jesus continua operando. Ele está conosco a cada instante. E para fechar, por fim, quando Jesus está presente, quando nós vemos com as motivações corretas, nós vamos entrar na casa do Senhor, e o que vai acontecer ali? A verdadeira adoração, o louvor perfeito. As crianças cantavam um louvor perfeito. A casa do Pai é o lugar da oração, é o lugar de cura, é o lugar da perfeita adoração, do perfeito louvor. E que Jesus possa encontrar em nós a cada dia esse louvor perfeito, e que nós não venhamos criticar, mas que nós possamos ser aqueles que estão entoando um louvor bendito, Hosana. Nunca leste das bocas dos meninos, das crianças, tiraste o perfeito louvor? Hosana ao filho de Davi. Eles indignaram-se. Quantas vezes estão indignados? Meus irmãos, se nós queremos ter o louvor perfeito, nós queremos um louvor que agrada a Deus, é da boca dos meninos, é da boca das crianças. Você quer ofertar a Deus um louvor perfeito nessa noite? Nós precisamos só tornar como criança. É da boca da criança. O Senhor falou com o mestre da lei, conhecia também a lei, conhecia muito toda a palavra, mas ainda não tinha uma experiência com o Senhor. O Senhor falou: você precisa nascer de novo. Então nós queremos entoar um louvor perfeito, nós precisamos se tornar criança, nascer de novo. É novo nascimento, nova vida, aonde as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Que coisa gloriosa. Eu preguei esses dias aqui o Salmo 131, Davi: Senhor, eu quero ser como uma criança desmamada no colo da mãe. Ah, meus irmãos, é da boca das crianças que sai o louvor agradável e perfeito. Jesus recebeu a adoração daquelas crianças.
e que Ele possa receber a nossa adoração nessa noite, que nós possamos ofertar a Ele a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, Senhor. Cada um de nós possamos ser como crianças aqui nessa noite, e que possamos viver essas verdades tão maravilhosas, que as nossas motivações sejam essas. Agora, mesmo Jesus que purificou aquela casa, aquele templo, como eu disse que nós somos o templo, que Ele possa purificar o nosso templo, cada um de nós, a nossa vida, tirar aquilo que não agrada a Ele, expulsar de nós aquilo que não glorifica, de cada templo aqui nessa noite, para que haja operações de maravilha no nosso meio, para que nós possamos entoar sempre um louvor agradável a Ele, possamos ofertar sempre o melhor a Ele, porque Ele merece o melhor de cada um de nós. E nós vamos terminar esse culto como criança, entoando um perfeito louvor ao Senhor. Ele merece o melhor. De pé nós vamos cantar esse louvor de adoração ao Senhor, como criança, que Ele possa ver em nós o perfeito louvor.